Boa noite. Hoje connosco temos Jorge Pereira. Ele é o candidato do Chega à Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia e vai-nos falar um bocadinho do seu projeto. Olá Jorge, muito obrigado pela presença. Olá, eu começava por lhe perguntar, não tanto o porquê desta candidatura, mas qual o objetivo desta candidatura? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me deu para estar aqui. Dar-lhe os parabéns por este projeto aqui em Gaia, um projeto fantástico que, não tenho dúvidas, vai ter muito sucesso no futuro, se seguir por este caminho. Qual é o objetivo da minha candidatura? A minha candidatura, assim como a do Chega, que é o partido que eu represento, é uma candidatura de ruptura, de mudança. O Chega já o tem dito, vivemos tempos difíceis, tempos conturbados, vivemos tempos em que as pessoas fizeram um corte com a política e com os políticos. Sim. E nós precisamos de recuperar essa confiança, aquilo que eu chamo de aproximar a política às pessoas. E reganhar novamente essa confiança. E esta candidatura vai nesse sentido. Muitos dos votos Chega, acredito, então poderão vir dos que normalmente se abstêm e nem sequer são ao trabalho de votar. Poderão vir daí, poderão vir da esquerda. Temos votos, muitos votos de pessoas que militaram no PCP, temos dentro do partido pessoas que vieram do PCP, que vieram do Bloco. Portanto, nós no fundo tentamos aglutinar todas aquelas pessoas que se sentiram desiludidas e que se sentiram traídas pelo atual sistema. É o fim do politicamente correto, por assim dizer. Certo. O Jorge é candidato à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, por norma, tem um funcionamento de acordo com os relatos de todas as bancadas, normal, onde a gente tem a oportunidade de falar. Depois há quem se queixe da transparência, da falta de transparência. Eu pegava-lhe antes noutro fator, até porque Chega não esteve nesta última Assembleia. Temos agora uma Assembleia renovada com condições onde se tentam criar condições para transmitir as Assembleias e para que chegue à população. Renovado do ponto de vista físico. Sim, do ponto de vista físico. Por outro lado, tivemos neste mandato uma norma que acabou de ser muito contestada, após a aprovação da ata, destroem-se as gravações. Eu perguntava se não vê aqui, de certa forma, um contrassenso e se, por outro lado, acha que esta transmissão das Assembleias pode aproximar a política do povo e se poderá, por exemplo, ser vantajosa para um partido como o Chega. Confesso que não me revejo nessa prática de destruir a posteriori as gravações. Não me revejo nisso. No seguimento daquilo que lhe tinha dito, eu acho que de facto nós temos que aproximar a política das pessoas e não o contrário. Temos que fazer com que as pessoas de facto sintam que a Assembleia é um local deliberativo, um local de discussão, na qual elas são bem-vindas, podem ser ouvidas, ok? Devem ser ouvidas de uma forma completamente transparente. Discordo completamente dessa... As Assembleias, apesar de, em teoria, serem o órgão máximo, não estão a assumir nos conselhos um papel, eu não vou chamar de curativo, mas um papel secundário. Porque tudo o que vai à Assembleia não é para conhecimento, para ratificação, portanto não tem poder nenhum em qualquer decisão. É verdade. Existe, no entanto, sempre aquele poder de influência, a capacidade de influenciar, de certa forma, obrigar o órgão executivo, por assim dizer, a seguir certas recomendações de um determinado número de deputados municipais ou de grupos municipais que possam criar pontes. Estou a falar de vários grupos municipais com um determinado objetivo. Eu tenho, por exemplo, uma das minhas propostas, uma das minhas lutas, eu trabalho no Hospital de Gaia, e uma das minhas bandeiras, uma das minhas prioridades é fazer com que se consiga de uma vez por todas a reclassificação do Hospital de Gaia no grupo E.
Isto porque, no fundo, o Hospital de Gaia faz tudo aquilo, tem as valências, tem os profissionais, tem as capacidades para fazer tudo, e faz. Que faz, por exemplo, o Hospital de Coimbra, ou o Hospital de São João, ou até o próprio Hospital de Santo António, e no fundo não tem o estatuto já plasmado que lhe permitiria, por exemplo, ter mais pessoas, contratar mais profissionais, adquirir outro tipo de equipamento mais pesado, por assim dizer, mais diferenciado, que permita fazer de uma forma ainda melhor aquilo que faz sem o reconhecimento desse estatuto. A Assembleia Municipal pode, de facto, influenciar uma tomada de posição da Câmara. Porquê é que isto não acontece? Porquê é que isto não se faz? E é nesse sentido que eu olho para a Assembleia Municipal e vejo que tem uma real capacidade de influência se isto for bem trabalhado e souber, de facto, uma força criada mesmo dentro do grupo municipal do Chega, que eu espero que seja numeroso, ou se não for suficiente o grupo do Chega, criar pontes no sentido de se conseguir uma influência de facto forte para atingir esses objetivos. Pegando o que me disse, e para terminarmos este tema, nós, no mandato atual, o Partido Socialista acaba por ter uma maioria absolutíssima, porque além do elevado número de deputados, tinha a totalidade dos presidentes de junta, que, por inerência do cargo, estão também na Assembleia. Eu pergunto-lhe se acredita que o próximo mandato será substancialmente diferente neste aspecto. É um lugar comum dizer que o povo é que vai decidir, no dia 26 de setembro, quem é que quer, em maioria, tanto a quem vão eleger como Presidente da Câmara, qual é a maioria que eles querem para a Assembleia Municipal. Eu espero sinceramente que acreditem no nosso projeto, que nos deem uma oportunidade. É a primeira vez que estamos a fazer este caminho autárquico, que temos a certeza que vamos marcar a diferença, que podemos fazer diferente, mas precisamos que as pessoas acreditem e nos deem uma oportunidade. Nós depois, ao fim dos 4 anos, de facto, vamos mostrar que o nosso caminho é completamente diferente, é um caminho de ruptura para melhor, ruptura pacífica para melhor, e as pessoas verão que o seu voto não foi em vão. Eu perguntava-lhe, mudando um bocado de assunto, como é que vê atualmente o Conselho de Vila Nova de Gaia? Falou-me numa ruptura para melhor. Portanto, qual é a sua visão atual do Conselho e as principais áreas onde acho que devíamos ter, de facto, uma alteração prioritária? São várias áreas. Olha, eu posso dizer, por exemplo, acho que há um abandono das freguesias do sul e do interior do Conselho. Há uma concentração enorme de meios, de recursos no centro, e há freguesias a sul, no interior, dou o caso da minha freguesia onde eu moro, que é Pedroso, por exemplo, mas também podemos falar de Sermonde, Grijó, etc., que têm uma carência que não se percebe como é que mais a norte temos um mundo completamente diferente e a sul temos aquilo. Temos carências ao nível dos transportes, temos uma série de operadores que não se percebe, não há articulação entre eles. Os horários não são adequados às necessidades reais das pessoas. Temos um problema, por exemplo, ao nível do licenciamento camarário. Gaia poderia e deveria ser um foco de desenvolvimento imobiliário muitíssimo interessante, que pudesse ajudar as pessoas a fixarem-se aqui no Conselho, mesmo pessoas de fora do Conselho, e terem uma qualidade de vida muitíssimo interessante. Só o que acontece? Os promotores imobiliários fogem de Gaia, porque neste momento demora mais tempo o processo de licenciamento de uma habitação do que propriamente a construção dessa mesma habitação. Isso teria que mudar. Temos também, ao nível embora não seja uma atribuição direta da Câmara, mas lá está, a Câmara pode fazer influência junto da ARS ou do próprio Ministério, temos um problema com os centros de saúde. Os centros de saúde em Vila Nova de Gaia não funcionam bem, mas não é pelos profissionais. Temos excelentes profissionais.
Acho que há uma deficiente gestão e organização desses serviços, que estou certo que com empenho e com um estudo, de facto, acentuado, podemos chegar a uma solução muito interessante para resolver esses problemas. Nós por exemplo, na questão, falou nos transportes, são de facto muito falados, sobretudo pela dificuldade de alguém, uma das tais freguesias do Sul, chegar à praia, ou de alguém que volta do emprego num horário mais tardio, o tempo que demora a chegar a casa. Está a ser planeada uma nova dinâmica de transportes na área metropolitana do Porto. Vê por aí uma solução, ou acha que o que está a ser feito é curto face às necessidades que temos? Neste momento, o que temos é de facto curto face às necessidades. Nós precisamos de um planeamento metropolitano, mais do que propriamente do Conselho, um planeamento metropolitano que provavelmente não precisariam de tantos operadores, menos operadores, rotas, horários pensadas em função das reais necessidades das pessoas. E eu penso que será por aí uma articulação entre os diferentes concelhos, para permitir que as pessoas que moram em Gaia possam ir trabalhar para o Porto, para Maia, para Matosinhos, e uma cobertura que de facto sirva às pessoas, porque nós temos, por exemplo, em Pedroso, um dia numa conversa com uma pessoa amiga, chegamos à conclusão que há mais caminhonetas do centro do Porto para Andorra do que de certas zonas de Pedroso para o centro de Gaia, que é algo que é elucidativo. É algo elucidativo, não é? Agora falamos também da habitação. A habitação é conhecida, um dos maiores problemas que temos no nosso concelho. Hipoteticamente piorará agora num pós-pandemia, com o fim das moratórias, com uma série de problemas que vão advir dos quase 2 anos de pandemia que já vivemos, e fora o que ainda possamos vir a viver, que infelizmente é algo que não tem fim à vista. Está resolvido. Eu perguntava-lhe como é que vê as soluções para a habitação, se entender, se entende que a solução, por exemplo, que a Câmara apresenta de construir casas de renda acessível será uma solução, ou se acha que se deve limitar rendas, como muitos defendem, se uma maior abertura a privados, facilitando o normal funcionamento do mercado. Qual é que acha que seria o rumo a tomar para se tentar resolver o problema da habitação? Eu acho que deveria ser um misto. Em primeiro lugar, apostaria de facto na abertura aos privados. Livre concorrência. Okay? Mas para isso tínhamos que agilizar processos burocráticos de licenciamento dentro da própria Câmara. É que um projeto estar 1 ou 2 anos ou 1 ano e meio à espera são custos, não digo insuportáveis, mas são custos muito difíceis de assumir para um empreiteiro médio. O que é que acontece? Desviam esse investimento para outros concelhos, onde o licenciamento, por exemplo, é muito mais fácil. Em relação à habitação é outra questão. Quais são os critérios de atribuição da habitação? São claros esses critérios? São? Eu não sei se são. Nós temos neste momento, penso que 1.200 pedidos de habitação. Há pessoas que dizem que eu estou há 4 anos à espera, ou há 2 anos, ou há 3 anos, e uma determinada pessoa passa à minha frente. Porquê? Quais são os critérios? Transparência. Quais são os critérios para a atribuição dessa habitação? Pois, isso penso que estará previamente definido, mas sinceramente também é algo que com franqueza desconheço. Voltando agora ao Chega, já aqui falámos que Chega é um partido de ruptura, com o fim do politicamente correto. Eu perguntava-lhe, a candidatura é conhecida já há algum tempo, ou seja, já andarão na rua certamente. Qual é a sensação que tem no contacto com as pessoas? Qual é o feedback que tem tido? Está hoje mais confiante do que no dia em que apresentou a candidatura? Ou... Muitíssimo mais confiante. Aquilo que as pessoas nos transmitem é algo muito bom, mas ao mesmo tempo é muito preocupante. As pessoas dizem-nos, confessam-nos que vão votar em nós,
mas pedem-nos para que não divulguemos. As pessoas têm medo pela dependência que têm, em termos de trabalho, em termos de vida profissional, enfim, têm receio de dizer que vão votar ou que apoiam o Chega. Há por assim dizer, há um voto envergonhado no Chega, que eu acredito que no dia 26 de setembro esse voto envergonhado também nos vai trazer uma agradável surpresa. O rótulo que colocaram no seu partido de racista, de xenófobo, acha que, está claro que prejudica, mas acha que é algo justo, por assim dizer, ou pelo contrário? Não. O Chega tem uma característica, enfim, interessante do ponto de vista académico, que é o seguinte: o Chega foi rotulado não de dentro para fora, mas de fora para dentro. O sistema viu no Chega uma ameaça. Então tentou criar rótulos que nos tentaram colar para afastar as pessoas. Obviamente que o Chega não é um partido racista, não é um partido xenófobo, não é um partido fascista. Tudo aquilo que nós defendemos é a legalidade. É a legalidade. Ninguém pode ter nem mais nem menos privilégio, a não ser em situações pontuais e com um espaço temporal, ok? Uma determinada proteção específica durante um tempo, mas as pessoas não podem ter privilégios constantes ao longo do tempo. É só isso. Nós somos racistas, é um absurdo, e eu até me rio de dizer que somos racistas. Não somos racistas. Custa ter que explicar que o Chega é contra a imigração ilegal. É estranho. É estranho ter que explicar. O Chega só é contra a imigração ilegal. A imigração, nós aceitamos a imigração, mas uma imigração com cotas, com pessoas que de facto sejam necessárias para trabalhar no nosso país, que adotem a nossa cultura e que abracem, por assim dizer, a nossa bandeira. Não queremos uma imigração, como é óbvio, ilegal, descontrolada, que descaracteriza sociedades e que, no fundo, os próprios imigrantes são vítimas dessa imigração descontrolada. É absurdo eu ter que explicar que nós somos contra a imigração. Nas suas palavras, acaba por começar a dizer que no fundo o Chega é quase o contrário do que é rotulado. É um partido sobretudo pela igualdade. Exatamente. E que é isso que defende. Igualdade para todos. Exatamente. E uma justiça igual para todos. Não, agora que falou na questão do racismo, da xenofobia, por exemplo, um tema recorrente. Os ciganos. O Chega não tem nenhum problema com os ciganos. O Chega não tem nenhum problema com os ciganos. O Chega o que quer é que qualquer comunidade, seja ela qual for, tenha direitos e tenha deveres. É só isso. É só isso. Não quer privilégios, não quer que hajam direitos especiais constantes, só para alguns. Mas, pegando este tema, e não, de forma alguma quero entrar em discussão, mas por exemplo, falando especificamente dos ciganos, eles também não têm um problema que, assim, no fundo, eu quase mais quero dizer que nenhuma empresa, ou muito poucas empresas dariam emprego a um cigano. Portanto, eles acabam por, nesta igualdade, eles partem um passo atrás, porque se para um cidadão normal é difícil arranjar um emprego, para eles é uma missão quase impossível, face aos sistemas que se criaram ao longo do tempo. Mas eu coloco outra questão. Culturalmente, a etnia cigana é uma etnia fechada que procura trabalhar por conta própria. Correto. Não há muitas pessoas da etnia cigana à procura de emprego. Tanto quanto eu sei. Mas aquilo que eu lhe digo é exatamente isso. Têm todo o direito a serem integrados na sociedade, são portugueses, a maior parte são portugueses, não há nenhum problema
com a etnia cigana. Agora, tem que haver direitos e deveres. Não podem haver só direitos, não é? Então, eles têm que contribuir também, de facto, para a sociedade. Somos todos iguais, direitos iguais. Direitos iguais, porque somos todos iguais. Como é óbvio. Jorge, eu, agradecendo mais uma vez a sua presença, pedia-lhe, para terminar, que deixasse uma mensagem aos seus eleitores, aos indecisos, aos que ainda vão decidir. Muito bem. Aquilo, no fundo, que nós queremos no Chega é mudança. É mudança. É uma ruptura pacífica, é uma mudança para melhor, uma aproximação da política às pessoas. Queremos que a política se aproxime das pessoas. Não podemos continuar a viver com as pessoas completamente aliadas da política, os políticos fechados nos seus palácios, onde decidem, fazem aquilo que entendem de costas voltadas para o povo. Isso tem que acabar, e esse é o caminho que nós queremos. Eu até posso aproveitar para dizer que eu tenho duas propostas específicas para a Assembleia Municipal, dentro dessa política de aproximar a política das pessoas. Uma delas é deslocalizar pontualmente as assembleias para as freguesias do concelho, aleatoriamente, fazer uma ou outra sessão fora da assembleia, fora da sede, num outro concelho. E outro é permitir diminuir o número de pessoas que são necessárias para que um determinado tema seja debatido numa sessão da Assembleia Municipal. Neste momento são necessárias 250 pessoas e vou tentar fazer contas para diminuir esse número, para que de facto as pessoas, aqueles temas que acham que são importantes para elas possam ver esses temas, esses problemas debatidos na Assembleia Municipal. Faz sentido poder ser um problema importante, mas com um número de pessoas que Exatamente. não estão ao lado. Jorge, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. De felicidade e uma boa campanha. Muito obrigado.